A Câmara dos Deputados aprovou a renegociação da dívida dos estados. Os deputados rejeitaram a proposta do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que inclusive exigia uma contrapartida dos governadores e impedia reajuste de salários de servidores públicos estaduais. O assunto segue agora para o Senado. Vamos conversar sobre o que aconteceu em Brasília nesta terça-feira com o secretário estadual da Fazenda, Giovanni Feltz. Secretário, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. Secretário, essa aprovação da forma como se deu da renegociação das dívidas dos estados ficou bom para o Rio Grande do Sul? Qual é a avaliação do governo gaúcho? O projeto original, remetido pela presidente Dilma Rousseff, ele foi bastante alterado e agora com benefícios maiores para os estados, notadamente, no caso particular, o próprio Rio Grande do Sul. Agora nós tivemos um alívio bastante significativo do ponto de vista do pagamento do serviço da dívida, a nossa parcela mensal. E também para os próximos governadores um alívio que vai se dar também como reflexo diminuição entre 40 e 50 milhões de reais na prestação mensal também para o outro governador. Com isso, diminuindo o percentual de comprometimento da receita corrente líquida, que está em 13%, nós projetamos que chegará a 8% em 2019, por exemplo, o que, convenhamos, é um fôlego bastante interessante, embora no quadro atual não resolva o problema. O projeto foi limpo, digamos assim. As contrapartidas dos estados que eram exigidas pelo projeto original eram muito mais agudas, de contingenciamento mais forte. Os deputados fizeram uma ação bastante forte nesse sentido. Houve presença de muitos estados da federação negociando e conversando. Nós mesmos do Rio Grande do Sul tínhamos profissionais da Fazenda acompanhando esse processo segunda e ontem durante todo o transcorrer do dia e à noite. E certamente contempla boa parte dos interesses do estado do Rio Grande do Sul na medida em que nos dá um alívio, embora não nos resolva o problema financeiro emergencial. Secretário, vamos dar em números. Quanto é que o Rio Grande do Sul estava pagando hoje? Quanto é que deveria pagar da dívida? Quanto é que vai começar a pagar? O início do pagamento vai se dar só lá em janeiro do ano que vem, né? Sim. Na verdade, nós tivemos um grande alívio por conta de duas ações judiciais intentadas pelo estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que de forma articulada conseguiram uma liminar que suspendesse o pagamento do serviço da dívida, que oscila, Felipe, entre 265 e 285 milhões de reais a cada mês, porque era limitada a um percentual da receita corrente líquida. E a receita, todo mundo sabe, ela oscila também, um mês é maior, outro mês é menor. Como ela é contingenciada a 13%, ela tem exatamente esse peso. Digamos de 275 milhões de reais de ganho. Tá. Aquela liminar nos deu 60 dias para não precisar pagar e o STF deu essa decisão como um prazo para que o governo federal e os estados encontrassem um acordo, né? Passaram-se esses 60 dias, no dia que nós ganhamos a liminar, era exatamente no dia que eram bloqueados os nossos recursos, por conta de nós não termos pago a dívida no último dia útil, que é quando vence a cada mês, no último dia útil é que vence a parcela. Bom, nós ficamos então com vantagem desses 42 milhões que a gente conseguiu segurar no dia que a gente ganhou a liminar, não inteirou, portanto, a totalidade da prestação. Ficamos com 2 meses sem pagar e também ganhamos mais um mês, que foi exatamente o mês de julho, por conta da dificuldade de aprovar essa lei, a 257, e então naturalmente não nos foi cobrado esse mês. Isso aí dá quase Somando esses 3 meses mais os 42 milhões, nós também no acordo tivemos que pagar esses 3 meses e os 40 milhões somados em 24 parcelas, que já começamos a pagar no último dia útil do mês de julho. Tá. Portanto, de julho, 24 meses, 2 anos para frente, nós vamos ter que pagar uma parcela aproximada de 38 milhões de reais por conta desse acordo, né? E deixamos de pagar de julho até dezembro o serviço da dívida todos os meses. Em janeiro de 2017, a cada mês que passa, nós vamos pagando
algo ao redor de 5,2% do que pagaríamos na prestação. Isso significa que nós vamos pagar algo ao redor de 13 milhões de reais em janeiro, será 26 em fevereiro, serão 39,40 em março, e assim subsequente, 5,2%, e aí nós teremos a prestação cheia para pagar no segundo semestre de 2018. Esse é o benefício que nós tivemos por hora, totalizando mais de 4 bilhões de reais, aproximadamente 4 bilhões e meio de reais. E depois desse período, por conta do alongamento e por conta também da diminuição dos juros, que eram 6% para 4%, e da mudança do indexador, que era IGPDI para IPCA, nós vamos ter um ganho na prestação mensal entre 40 e 50 milhões de reais, o que vai beneficiar também todos os outros governadores subsequentes ao governador Sartori. Secretário, número em rádio é sempre muito complicado. Então vamos lá. A gente paga cerca de 275 milhões mês. Depois de tudo isso, nós vamos baixar isso aí para algo em torno de 230 milhões, 225 milhões. É isso? Sim, a grosso modo, é exatamente isso. Tá, é que número em rádio é sempre muito complicado, é muito número e a gente se atrapalha bastante. Secretário, esta situação de alívio do caixa representa o que para o pagamento do funcionalismo do Rio Grande do Sul, que, mesmo com o atual momento de renegociação da dívida, segue atrasado? Hoje o Estado deve depositar R$ 1.500 na conta dos servidores. Sim, hoje o Estado deposita 1.500, né? Fazendo aí um total de R$ 3.280, se não me falha a memória. Bom, vamos ser bastante didáticos, você tem toda a razão. Nós aumentamos a carga tributária. O ICMS começou a valer a partir desse ano. E nós dizíamos na época que nós iríamos chegar a resolver quase 1/3 dos nossos problemas. Por conta da recessão, nós não resolvemos nem perto de 1/3. Ficou bem abaixo de 30% dos nossos problemas financeiros, aliados a outras tantas ações do governo Sartori para diminuir o custeio, enfim. Depois, nós tivemos esse ganho da dívida, que, aliás, desde abril do ano passado, nós não pagamos, claramente privilegiar esse montante, esse dinheiro, e botar na folha de pagamento, ou para completar e pagar tudo, ou até mesmo para poder pagar uma parcela maior no último dia útil, senão a situação seria bem mais delicada. Isso tudo foi agudizado, foi piorado por conta da recessão. A recessão nos quebrou as pernas no meio, Felipe. O que significa claramente a partir de agora? Quando a renegociação da dívida se deu, com essas vantagens que são inegáveis, o que nós dizíamos? Praticamente metade dos nossos problemas financeiros estão resolvidos. Se a prestação média é de 275 milhões, se nós temos um rombo de caixa, falta de dinheiro, em média, no ano de 2016, de aproximadamente 550 milhões de reais, mais de meio bilhão de reais todos os meses, mês após mês, 550 no mês, mais 550 no outro, 275 representa a solução da metade desses problemas. Bom, isso ajuda barbaramente. Agora ainda continuamos com falta de 275 milhões de reais a cada mês. Então os problemas, para que nós venhamos a manter as nossas contas na sua totalidade em dia, com certeza devem continuar, na medida em que a economia nos puxou para baixo fortemente. Alguma solução a médio, porque a curto prazo, pelo jeito, não tem nenhuma. A médio prazo, longo prazo, o senhor calcula o quê? Em quanto tempo o Rio Grande do Sul vai levar para estabilizar, pelo menos dar uma garantia para o servidor que no último dia do mês o salário dele estará depositado, secretário? Bom, tudo isso vai depender da economia. Se ela nos puxou para baixo tão fortemente, ao ponto de que o ano passado, por exemplo, nós teríamos, em condições normais, com tudo que foi feito, nós teríamos pago o 13º em dia. Não deu. Tivemos que dar um abono indenizatório, o servidor, a maioria, foi buscar um financiamento no banco. Nós, com esse abono indenizatório, tivemos que gastar 240 milhões a mais do que o custo do 13º. Tudo isso é como se fosse uma bola de neve. Bom, a economia aumentando. Nós continuando a fazer essa questão de contingenciamento.
utilizando-se aí de algumas iniciativas que o governo pode tomar a partir de agora, construindo esses mecanismos para eventualmente botar mais dinheiro para dentro de caixa. E há algumas iniciativas que a gente vai poder eventualmente fazer nos próximos meses. Negociações, por exemplo, como nós fizemos ano passado, do Fomentar RS com algumas empresas, além de outras iniciativas semelhantes como esta, seguramente vão minorar os nossos problemas de caixa. E nós acreditamos também que algumas parcerias com o governo federal, que a gente vem negociando já há um bom tempo, isso demora, não dá para publicizar, não dá para ficar especulando, porque não depende somente de nós, mas o governador Sartori vem atuando nessa área e nós também. Eu acredito sim que até o final do primeiro semestre de 2017 o Rio Grande do Sul já está estabilizado. E aí sim, nós vamos começar pouco a pouco com esse equilíbrio e ajuste fiscal, gastando o que nós temos e não mais do que nós temos, quem sabe começar a investir um pouco mais fortemente no Rio Grande do Sul. Tá, para fechar, o que ficou acertado ontem na Câmara dos Deputados e que agora vai ser mandado para o Senado e deve ser aprovado no Senado, a contrapartida mantida pelos deputados é a limitação dos gastos gerais de custeio e folha de pagamento à inflação oficial do ano anterior durante 2 anos. E isso está no escopo do Rio Grande do Sul. Exatamente, isso está no escopo do Rio Grande do Sul, porque é uma contingência que nos impõe a legislação federal por conta dos enormes benefícios em relação à questão da renegociação da dívida. Existiam outras exigências, Felipe, tais quais o Estado começar a cobrar 14% para a sua previdência. Poxa, aqui no Rio Grande do Sul, 14% foi considerado abusivo pelo nosso Tribunal de Justiça. E o empregador, o próprio Estado, teria que contribuir para o Fundo de Previdência com uma alíquota de 28%. Nós sabemos que isso também inviabilizaria financeiramente ainda mais a realidade do Estado. Então essas questões foram tiradas do projeto original, isso tudo estava como contrapartida muito mais aguda e dura desde o ministro Nelson Barbosa, da presidente Dilma, e que agora foram afastadas, ficando exatamente essa questão que tu te referiste, contingenciado os gastos de custeio pessoal, a inflação do ano anterior, observados esse critério e esses limites pelos próximos 2 anos. Tá. E aí os deputados federais cederam à pressão de organizações como a Associação de Magistrados do Brasil, a Associação de Ministérios Públicos do Brasil, funcionários, conselheiros de tribunais de contas também estavam nessa, servidores públicos estaduais como um todo também, servidores do Executivo, foi retirado do projeto aquela parte que limitava especificamente os reajustes salariais, inclusive dos terceirizados. Isso foi retirado. Isso não vai causar uma pressão ainda do funcionalismo e de outros poderes? Olha, pode acontecer, Felipe, exatamente, nós não estamos imunes a isso, Mas normalmente, na esfera federal, quando se trata do Congresso, normalmente as coisas andam desta forma. Aumenta-se as despesas, impõe-se despesas e compromissos para os estados e para os municípios, em boa parte das vezes, sem observar as condições financeiras desses entes federados, os municípios brasileiros e os estados brasileiros. Aprova-se lá e depois se vira e se dá um jeito, mesmo que se saiba que isso vai causar problemas de desequilíbrio fiscal e financeiro de forma permanente. Bom, talvez tenha ido nessa mesma linha. Para nós facilitaria se houvesse legislação federal que nos impunha algumas observâncias aqui. Essa pressão, nós obviamente já estamos acostumados com ela, pode continuar acontecendo, quem sabe até tenha uma maior incidência, mas hoje em dia nós temos uma realidade intransponível, indesmentível. Falta dinheiro. E essa falta de dinheiro, com certeza, não é por culpa desse atual do governo e não tem onde é que buscar financiamento. Não há mais fontes de financiamento para se endividar ainda mais, porque o Rio Grande do Sul já se endividou até os tubos. Quer dizer, esta é a realidade e é com ela que nós estamos convivendo. Se a economia mudar
e nós continuarmos aí com algumas negociações, algumas iniciativas que vão sendo feitas ao longo do tempo, muitas vezes sem divulgação, mas que vão pouco a pouco botando dinheiro para dentro do Tesouro do Estado, certamente nós teremos aí uma realidade bem diferente no final do primeiro semestre do ano que vem, o que convenhamos, embora seja um tanto quanto angustiante, ao menos é uma a luz no fim do túnel, mas depende muito da economia. Tá. Secretário, o Rio Grande do Sul retira agora a ação, né, conforme combinado, que estava lá no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma também das obrigações, né? Olha, existe essa obrigatoriedade, mas onde está escrito na lei que tem que retirar as ações, também tem que se perceber que tem a lei maior que lhe assegura o direito de buscar em juízo aquilo que você acha que há em desequilíbrio, em desacordo com a lei, ou que possa ser considerado injusto. Então, essas coisas colidem-se, não dá para afirmar de forma categórica ainda, embora a legislação que foi aprovada em Brasília indique e aponte para esse caminho. Hoje serão votados os destaques e a partir disso se encerra a votação na Câmara, sobe para o Senado. Há algum acordo para que o Senado vote rapidamente essa questão da dívida dos estados? Eu acredito que vai votar o mais rapidamente possível, até porque o senador Renan Calheiros também tem uma ligação muito afetiva e familiar com um dos governadores do Nordeste, de Alagoas. O filho Renan, né? O filho Renan é governador de Alagoas. É uma tramitação bastante rápida, não só por causa disso, mas também por causa disso. Os estados do Norte e do Nordeste, que são menos endividados que os estados mais antigos, industrializados do Sul e do Sudeste, vem fazendo uma pressão muito grande para ganhar outras vantagens, e eles têm trabalhado isso de forma articulada. Não sei se essa pressão vai pegar no Senado, mas eu creio que não. Acho que vai ter uma tramitação bastante rápida, o governo vai utilizar seus mecanismos para que isso ocorra, e eu tenho a expectativa de que logo ali adiante nós teremos exatamente essa legislação aprovada, o que convenhamos dá uma enorme segurança legal, jurídica, para que a gente consiga manter esse benefício que para nós tem sido fundamental e importante, embora não resolva o nosso problema. Secretário Feltes, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Eu te agradeço, Felipe, sempre à disposição. Uma boa quarta-feira a ti e ao pessoal da Retaguarda e também aos ouvintes. Um abraço, muito obrigado, sempre à disposição.